Vamos conversar com Wander Vieira Leal, terapeuta holístico. Wander, nós sabemos que na década de 60 houve uma busca enorme pela questão da energia, da paz e do amor. E aí nós tivemos na década de 70, 80 o boom da informática, da tecnologia. E agora no século XXI, quando se acreditava que o homem estaria voando, há uma busca enorme novamente pelas terapias holísticas, pela busca do universo, pelo meio ambiente. A que você acredita essa grande busca pela energização? Bem, já no século XIX, o Ocidente já começou a namorar o Oriente e tudo, né? Na década de 70, com a abertura da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, começamos a ter acesso à medicina tradicional chinesa, aí começamos a conhecer acupuntura, Douyin, Tai Chi, essa coisa toda. A China, outra, inclusive, o que ela faz? Ela adequa a tecnologia avançada que eles têm com a medicina tradicional, né? E aos poucos, o que vai acontecendo? A ciência vai se aproximando mais, vai se humanizando mais, ou seja, vai entendendo mais a complexidade que é do ser humano. Então, a física quântica, por exemplo, ela está, assim, de certo modo, descortinando muitos ângulos que antes era atribuída somente à questão religiosa e essa questão. E faz parte tudo do ser humano, de buscar a si próprio, né? Então, eu atribuo essa procura, desse boom, né, das várias terapias holísticas, que vão envolvendo várias outras dimensões do ser humano, e não somente a questão física, entendeu? Ou então somente a questão psicológica, mas como um todo. Então, a palavra holística significa o que? O todo, não é? Então, de onde a gente começa a buscar essa concepção, entende? Você também, de forma holística, desenvolve e trabalha com várias terapias. Quais que você desenvolve, Wander? Bom, eu me formei instrutor de balanceamento muscular, né? E também me formei em cura prânica e trabalho também com reiki. O balanceamento muscular, o que acontece? Ele, dessa maneira, ele solicita algumas técnicas, entendeu? Por exemplo, o próprio corpo do sujeito, do cliente, é que determina. Não é o desejo do terapeuta, é o desejo do corpo, do sistema corpo-mente, que nós falamos do corpo, do paciente. Então, às vezes, o corpo pede floral, pede uma cromoterapia, como pode pedir alguma coisa da cura prânica e algumas técnicas do AMDR, de brainstorming e outras técnicas, entende? E trabalhamos desde a parte emocional também e a parte também estrutural, problemas de coluna, que pode estar associada, às vezes, somente ao emocional, nada no estrutural, uma questão alimentar, né? Eu mesmo desenvolvo, também que eu trabalho também com psicopedagogia, um trabalho de perfil de dominância cerebral, ou seja, para entender como que o aluno aprende, porque nós temos um olho que é dominante, temos um hemisfério cerebral que é dominante, temos uma mão que é dominante, temos um ouvido dominante. Então, essa combinação toda vai dar um perfil da pessoa, de como ela funciona, de como que ela absorve. Às vezes, na escola, o aluno é tido como que aquele que não aprende direito, uma série de coisas. De repente, é a maneira como está sendo focado isso daí. E nesse mundo urgente, imediatista, tecnológico, surge Mindfulness. O que você pode falar para a gente dessa técnica? Hoje, a palavra da moda agora é Mindfulness, né? O que acontece? Mas isso vem da prática de meditação. Eu já trabalho com meditação há um tempo. Eu sou consagrado a uma determinada ordem dos Himalaias, da Shuddhadharma Mandalam. Tive um mestre que me consagrou e desde há uns 30, 40 anos que eu venho desenvolvendo, praticando e tudo. E estudando justamente o processo. Antes, engraçado, eu relutava em estudar psicanálise, porque é um caminho oposto à meditação. Depois, quando eu estudei, aí fui vendo ainda mais
muito mais a necessidade da meditação. Então, o que é isso? A necessidade hoje de você estar centrado no aqui e agora. Porque nós vivemos num mundo bem disperso, que o tempo, na realidade, é envolvido de presente e passado, de passado e futuro. Presente não é tempo, é eternidade. Eternidade é ausência de tempo. Então, para nós ficarmos no centro, no presente, é uma dificuldade. Então, mas também é uma necessidade, né? Porque aí tem uma série de coisas, por exemplo, do nosso sistema como um todo, nosso sistema endócrino e tudo, ele fica em polvorosa quando nós estamos dispersos. Sim, inclusive, Wander, as pessoas hoje têm sofrido muito, ou de depressão, que é excesso de passado, ou de ansiedade, que é excesso de futuro, né? Justamente. A depressão, por exemplo, está muito ligada a uma perda, a não aceitação da realidade da perda, né? E a hiperatividade, por exemplo, da criança, né? O tônus fica se movimentando e a criança não consegue controlar, mas existe algumas coisas que estão assim pendentes, porque nós, na realidade, nós somos assim dotados de uma incompletude psicológica. Sempre está faltando alguma coisa. Nossa cultura ocidental não nos direcionou a procurar buscarmos a nossa plenitude, A essência, né? a nossa essência plena ali. Entendeu? Daí o mindfulness, que significa mesmo assim, traduzindo como uma atenção plena. Entendeu? Porque quando você está atento plenamente ali, você está centrado. Então, é uma técnica de meditação que o objetivo é trazer a pessoa para o momento, para o presente. Ela está em todas as ações que ela desenvolve, presente, focada naquilo ali. Na realidade, existem várias técnicas de meditação. Eu, por exemplo, uso muito a chamada meditação sinestésica. Por quê? Porque para o ocidental, de acordo com o nível de ansiedade da pessoa, para ela sentar e meditar, é terrível. Então, você começa primeiro com o corpo. Você começa a fazer alguns exercícios corporais, sentir, tomar consciência do seu corpo. Aí, depois, você vai percebendo um segundo corpo, que é o corpo bioenergético. Você vai sentindo um pouco daquela energia, até chegar no terceiro corpo, que seria o psicossoma, onde está realmente o nosso ego. Nós estamos todos acoplados ali, está tudo junto um do outro, não é isso? Mas, na realidade, são corpos distintos que estão interligados. Então, uma pessoa que pratica essa técnica de meditação, qual o benefício imediato ou mais imediato que ela tem em relação à qualidade de vida? Bom, primeiramente, como eu disse, a mente ela precisa de transitar em passado e futuro. Então, se você estiver com um objetivo de alcançar alguma coisa, você já está no futuro. Então, a prática meditativa, na realidade, o grande segredo dela, seja ela qual for, é você esquecer que está fazendo para alguma coisa. Okay. Porque não, se você sai do momento presente. Já cria ansiedade. Cria uma ansiedade, certo? Então, é como se fosse uma arte, na realidade, que você, de repente, você está fazendo isso, não tem nenhuma intenção. Coisa lúdica. Apenas viveu aquele processo. Acontece. Viver aquele processo. Aí acontece, porque uma prática meditativa, que é meditação na realidade, ela é um acontecimento. A gente fala às vezes, vou fazer meditação, é um termo um tanto impróprio. Entendeu? Porque nós passamos por 5 estágios. Por exemplo, tem um primeiro estágio que é do dispersão. Você pensa numa coisa aqui, outra, depois nem lembra mais o que está pensando. Depois tem o associativo, que você pensa numa coisa, depois associa com aquela outra e vai direto. Depois tem um momento onde começa a prática contemplativa, a prática da meditação, que é o momento que você começa a fazer, como se você estivesse lendo um livro e pensando somente sobre esse livro. Ou seja, existe um objeto e existe um pensar somente sobre aquele objeto. Até aí a prática meditativa ela vai te trazer até aí. Daí um tempo, de tanto você se acostumar com aquilo, você vai tendo umas experiências que a gente chama de concentração,
que é que você, de repente, não tem um objeto, existe objeto, mas você não precisa de pensar sobre esse objeto. É como se você estivesse tomando água e, de repente, você está tomando água, você não diz assim, estou bebendo H2O. Você não fala isso, já está natural com você. É um exemplo, assim. A meditação acontece quando até esse objeto desaparece. Entende? Então, por isso que ele é o jhana, é um êxtase. Entendeu? Então, a prática meditativa, na realidade, é todo um trabalho que começa, em um dado momento, você começa a adentrar. Entendi. Entendeu? Porque nós sempre temos uma cultura de buscar de fora, né? Então, para a gente é um prazer enorme, né, ouvir você, conhecer você. Você é uma pessoa extremamente culta, que traz, assim, agrega muito para a gente. E o Wander, com orgulho, é um dos terapeutas do Grupo Auros. Auros, bem-estar e vida. Então, estão gostando do programa? Com certeza que sim, são dicas extremamente importantes para a sua qualidade de vida. Mas olha, não saia daí, porque na volta dos comerciais, nós teremos coisas muito mais especiais. Espero você.